Olá, queridos, sejam bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus, votos de um dia excelente para você na presença de Deus. Que prazer nos encontrarmos aqui mais um dia pela misericórdia dEle. Nós oramos nesse momento pedindo a Deus que nos inspire a entender a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o verso bíblico para a base do nosso estudo hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 18 e o versículo 22. É aquele episódio onde Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes. Então Jesus responde: você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Será que esse é um número quadrado, único, 490 vezes? Será que é um número limitado de perdão que eu tenho que dar ao meu semelhante? Queridinhos, o discípulo Pedro era um homem sem freio na língua. Ele por muitas vezes falou o que não deveria e escutou de Jesus o que não precisava. Mas com isso ele acabou arrancando do mestre respostas, esclarecimentos, conselhos que hoje são muito úteis para nós. Pedro, achando que era uma pessoa muito bondosa, um certo dia resolveu perguntar para Jesus quantas vezes deveria perdoar alguém que lhe tivesse ofendido. Perguntou e ele mesmo sugeriu ou respondeu a sua questão: até 7 vezes, mestre? Pedro tinha suas razões para pensar assim. Por quê? Porque em seu tempo, os rabinos ensinavam que havia limites para se perdoar e que o normal era até 3 vezes. Eles achavam que o perdão de Deus se estendia até 3 vezes e que a partir daí Deus já castigava a pessoa. Portanto, Pedro, para se mostrar generoso, enche o peito, dobrou a medida dos rabinos de 3 para 6 e ainda acrescentou uma por conta dele: 7 vezes. Isso é bondade demais para um homem, se nem Deus perdoa tanto. Queridos, ele esperava que Jesus lhe desse os parabéns pelo gesto tão único da parte dele. Só que Jesus vai dizer que não somente 7, mas 70 vezes 7 um homem deve perdoar o outro. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Esse era um número figurado. Jesus não queria que perdoássemos as pessoas determinando limites, mas que fizéssemos o mesmo que Deus fez por nós. Para melhor compreensão, Jesus até contou uma parábola de um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os servos que lhes deviam e começaram por trazer um que lhe devia muitas milhões de moedas de prata. Então este servo não tinha como pagar. O rei mandou trazer a sua esposa e os seus filhos para que fossem vendidos como escravo e assim arrecadariam o dinheiro para pagar a conta. O servo pede misericórdia e o rei decide perdoar a exorbitante conta. Ao sair dali da presença do rei, aquele servo encontrou-se com alguém que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Ele agarrou o devedor pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: me paga agora. O devedor ajoelhou, pediu misericórdia, mas ele não ofereceu. Ele não deu perdão. Pelo contrário, mandou jogá-lo na cadeia. Quando o rei soube disso, pediu para trazê-lo e disse: seu empregado miserável, você me pediu misericórdia e eu dei. Você não acha que deveria ter pena do seu devedor como eu tive de você? O rei acaba mandando aquele servo mau para a cadeia e Jesus aplica uma lição dizendo: dessa mesma maneira, o meu Pai, Deus, que está no céu, vai fazer com vocês se não perdoarem sinceramente seus devedores. Sinceramente, hein? Não somente por um desencargo de consciência. Não somente para legalizar entre uma pessoa e outra. Sinceramente. Genuinamente. Amigos, Deus nos perdoou de uma dívida incalculável. Mas nós facilmente encontramos dificuldade de perdoar alguém que nos ofendeu de uma forma tão insignificante.
O nosso pecado provocou a morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que perdoou, que tirou os nossos pecados. Mas nós temos dificuldade de perdoar alguém que nos fez simplesmente chorar. Amados, em resumo, quantas vezes mesmo devemos perdoar nosso irmão? 3, 7 ou 70 vezes 7? Resposta: a mesma quantidade de vezes que quisermos ser perdoados por Deus. Gostaria você que Deus limitasse você do perdão dele? Que Deus desse um número para você? 7, 70 vezes 7. E quando chegasse aí você não tivesse mais chance de nenhum perdão? Claro que não. Queridinhos, a oração de Jesus, aqui ele nos ensinou, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Queridinhos de Jesus, não saber ou não querer perdoar é fechar a porta do céu e rejeitar para si o perdão de Deus. Perdoar quem nos ofende é abrir o caminho para que Deus também nos perdoe. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Criador, entendemos claramente que o perdão é uma via de mão dupla. Perdão que vem e perdão que vai. Ajude-nos a praticar, Senhor, pois agora sabemos que se quisermos receber perdão, teremos que dar perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém.